grandezas são proporcionais se elas crescem ou decrescem no mesmo ritmo. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma cai à metade, a outra cai à metade. Exemplos de proporcionalidade estão o tempo todo na nossa vida, né? Se nós vamos num açougue e compramos carne a R$10 o quilo, o preço que nós pagamos é proporcional ao peso de carne que nós compramos. Se nós compramos o dobro de carne, pagamos o dobro. Se compramos a metade, pagamos a metade. Então o preço de produtos vendidos, né, a peso ou por volume é um exemplo de relação de proporcionalidade. O preço pago pelo produto é proporcional à quantidade comprada. Uma relação de proporcionalidade é um caso particular de função afim em que aquele coeficiente linear B é igual a zero. Uma relação de proporcionalidade é isso aqui, é uma relação funcional da forma AX. Graficamente, isso é uma linha reta que passa pela origem. Então, uma quantidade é proporcional a outra, Y, né, que é o f de x, é proporcional a x. Dizer que y é proporcional a x é a mesma coisa que dizer que y, a expressão que dá y como função de x é da forma uma constante, um número fixo, vezes x. Outro exemplo simples de proporcionalidade, né? Imagine um carro que parte de uma certa cidade A uma velocidade de 70 km por hora, constante. Se no instante t igual a zero o carro partiu da cidade A, depois de transcorrido um tempo t em horas, a distância desse carro até a cidade A é 70t. T medido em horas, né? Uma hora depois ele está a 70 km de distância. 2 horas depois, 140 km, assim por diante. Então, a distância do carro à cidade A é proporcional ao tempo de viagem. Uma é proporcional à outra, tá? Agora, duas grandezas também podem ser inversamente proporcionais. Então, grandezas inversamente. Dizer que duas grandezas são inversamente proporcionais é dizer que quando uma dobra, a outra se reduz à metade. Quando uma triplica, a outra se reduz à terça parte. E assim por diante. Matematicamente, uma grandeza y é inversamente proporcional a x se y como função de x é dessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma constante chamada constante de proporcionalidade. Então, quando uma quantidade depende da outra desta maneira, nós dizemos que elas são inversamente proporcionais, e aí acontece isso. Se uma fica 2 vezes maior, a outra fica 2 vezes menor. Se uma fica 3 vezes maior, a outra fica 3 vezes menor. E assim por diante. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vejam que isso aqui é a velocidade do carro, né? Então, para uma velocidade qualquer, nós teríamos a equação distância percorrida igual a VT. Mas nós podemos perguntar o seguinte: suponha que se queira percorrer uma distância d fixa. Quanto mais rapidamente o carro andar, mais curto é o tempo de percurso. Então, vocês veem dessa equação aqui, ó, dividindo ambos os membros por v, nós temos que o tempo de percurso é d sobre v. Para uma distância fixa a ser percorrida, o tempo de percurso é inversamente proporcional à velocidade com que essa distância é percorrida. Então, isso é um exemplo de proporcionalidade inversa. Quanto mais rapidamente o carro correr, né, para percorrer uma dada distância, mais curto será o tempo. Se a velocidade for o dobro, vai levar metade do tempo, e assim por diante, para percorrer uma dada distância fixa. Agora, em muitas leis físicas, aparecem outros tipos de proporcionalidade. Por exemplo, proporcionalidade ao inverso do quadrado. Dizer que uma quantidade y é inversamente proporcional ao quadrado de uma quantidade x é dizer que y é dessa forma aqui, ó, k vezes 1 sobre x ao quadrado. K é uma constante de proporcionalidade que relaciona essas quantidades. Então, uma equação como essa
é descrita por essa frase: y é inversamente proporcional ao quadrado de x. Por exemplo, vocês conhecem a lei da gravitação universal, em que aparece uma proporcionalidade ao inverso do quadrado. Quando uma quantidade depende de várias outras, aí podem aparecer vários tipos de proporcionalidade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal diz: se duas massas estão separadas por uma distância d, por exemplo, um planeta e o Sol, né? Ou um planeta e outro planeta. Essas massas se atraem com uma força cuja intensidade é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, isso que foi dito corresponde à seguinte equação: a intensidade da força de atração é diretamente proporcional às massas. Então, proporcionalidade direta, né? F de x igual a AX. X aparece no numerador com o expoente 1. Então, as massas M1 e M2 aparecem no numerador com o expoente 1. E a distância aparece no denominador ao quadrado, proporcional ao inverso do quadrado. A constante de proporcionalidade, tradicionalmente, é denotada pela letra G maiúscula, chamada de constante de Newton, ou constante da gravitação universal. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. O nome dado para a constante varia conforme o contexto, conforme o gosto, tá? Então, esse G aqui é a constante de proporcionalidade. Várias leis físicas são expressas nessa linguagem de proporcionalidade. Por exemplo, a primeira lei de Kepler diz que cada planeta descreve uma elipse em torno do Sol, com o Sol em um dos focos. Então, o movimento de um planeta em torno do Sol é uma elipse com o Sol em um dos focos. Então, o planeta dá voltas executando uma órbita elíptica, tá? Eu não vou entrar no mérito do que é uma elipse por falta de tempo, mas uma elipse é uma figurinha, é uma espécie de oval simétrico, né? E tem um chamado semi-eixo menor, que é esse tamanho aqui, e um semi-eixo maior, que é esse A aqui, ó. Tá bom? A terceira lei de Kepler, do movimento planetário, diz que o quadrado do período de revolução, ou seja, o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do Sol, no nosso caso, 365 dias e uns quebrados, é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Então, o período, terceira lei de Kepler. Período é proporcional, o quadrado do período é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Como é que nós descreveríamos matematicamente isso que está aqui expresso em palavras? Para isso, nós temos que escolher símbolos para representar as grandezas.